Meu avô João, um homem de 85 anos, nascido no interior de Minas Gerais, sempre foi um grande crítico da música moderna. Durante décadas, ele manteve uma opinião muito firme sobre Roberto Carlos, considerando-o um farsante que havia corrompido a música brasileira. Para meu avô, música de verdade era aquela dos tempos antigos, com instrumentos acústicos e letras que falavam da vida simples do campo. João cresceu ouvindo as modas de viola, os sambas autênticos e as marchinhas de carnaval, quando a Jovem Guarda explodiu na televisão nos anos 60. Ele ficou indignado. Dizia que aqueles jovens cabeludos, com suas guitarras elétricas e roupas extravagantes, estavam destruindo a cultura musical do país. Roberto Carlos, em particular, era alvo de suas críticas mais severas. Meu avô costumava dizer que o cantor era apenas um garoto mimado que se aproveitava da ingenuidade dos jovens para ganhar dinheiro fácil. Por mais de 50 anos, meu avô manteve essa opinião inabalável. Sempre que Roberto Carlos aparecia na televisão, ele mudava de canal resmungando. Durante as festividades familiares, quando alguém colocava uma música do rei, ele se levantava e ia para outro cômodo. Dizia que aquilo não era música de verdade, que o cantor nunca havia sofrido na vida, e por isso suas canções não tinham alma. A opinião do meu avô começou a mudar de forma inesperada, quando ele foi internado no hospital por uma pneumonia grave. Aos 84 anos, seu estado era delicado, e a família toda ficou muito preocupada. Durante os longos dias de internação, ele dividia o quarto com um senhor chamado Antônio, que havia sido motorista de caminhão durante 40 anos, e era um grande fã de Roberto Carlos. Antônio contava histórias incríveis sobre suas viagens pelo Brasil, sempre acompanhado pelas canções do rei, tocando no rádio do caminhão. Dizia que a voz de Roberto Carlos havia sido sua companhia nas madrugadas solitárias nas estradas, nas saudades de casa e nos momentos difíceis longe da família. As histórias eram contadas com tanto carinho e emoção que meu avô começou a perceber que aquelas músicas tinham um significado muito profundo para milhões de brasileiros. Um dia, Antônio estava particularmente triste, porque havia recebido a notícia de que precisaria parar de dirigir devido a problemas de saúde. Sentindo-se inútil e sem propósito, ele começou a chorar discretamente na cama ao lado. Foi então que meu avô fez algo que ninguém da família esperaria. Pediu para a enfermeira ligar o rádio e procurar uma estação que tocasse Roberto Carlos. A primeira música que tocou foi Detalhes, e meu avô observou atentamente como o rosto de Antônio se transformou. O caminheiro começou a cantar baixinho, e suas lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de nostalgia e alívio. Era como se aquela canção trouxesse de volta todos os momentos bons de sua vida, todas as alegrias e conquistas que havia vivido nas estradas do Brasil. Naquela noite, meu avô não conseguiu dormir pensando no que havia presenciado. Pediu para minha prima trazer um radinho portátil no dia seguinte e, pela primeira vez em mais de 50 anos, prestou atenção de verdade nas letras das canções de Roberto Carlos. O que descobriu o surpreendeu profundamente. As músicas falavam de amor de forma simples e direta. Tocavam nos sentimentos mais básicos e universais do ser humano. Falavam de saudade, de família, de esperança, de fé e de sonhos. Não era diferente da música sertaneja que ele tanto amava, apenas usava instrumentos e arranjos diferentes. Mais importante ainda, ele percebeu que essas canções tinham acompanhado gerações inteiras de brasileiros em seus momentos mais importantes. Durante uma conversa com Antônio, meu avô descobriu que Roberto Carlos havia gravado mais de 600 canções ao longo de sua carreira, muitas delas falando sobre temas profundos como a relação com Deus, o amor pela família e a saudade da terra natal. O caminheiro contou que o cantor era conhecido por sua simplicidade e humildade, sempre respeitoso com os fãs e muito próximo de sua família. A grande revelação veio quando Antônio mostrou uma reportagem antiga que guardava na carteira, já amarelada pelo tempo. A matéria contava como Roberto Carlos havia ajudado discretamente centenas de famílias carentes ao longo dos anos. Sempre, sem publicidade ou alarde. O cantor mantinha projetos sociais silenciosos, pagava tratamentos médicos para crianças necessitadas e oferecia bolsas de estudo para jovens talentosos que não tinham condições financeiras. Meu avô ficou particularmente tocado
ao saber que Roberto Carlos visitava regularmente asilos e hospitais, levando alegria para idosos abandonados e crianças doentes. Descobriu que o cantor havia perdido um filho ainda bebê, e que essa dor profunda havia inspirado algumas de suas canções mais emocionantes. Percebeu que, ao contrário do que pensava, Roberto Carlos conhecia sim o sofrimento, e havia transformado suas experiências em música que consolava milhões de pessoas. A mudança em meu avô foi gradual, mas profunda. Quando saiu do hospital, pediu para minha mãe comprar alguns discos de Roberto Carlos. Começou a ouvir as músicas com outros ouvidos, prestando atenção nas mensagens de esperança e amor que elas transmitiam. Descobriu canções que falavam sobre a importância dos valores familiares, sobre a fé em Deus e sobre a gratidão pela vida simples. O momento mais emocionante aconteceu no Natal daquele ano. Meu avô, que sempre criticava quando alguém colocava Roberto Carlos nas reuniões familiares, surpreendeu a todos pedindo para tocar a música Emoções. Com lágrimas nos olhos, ele disse que finalmente entendia por que aquelas canções tocavam o coração de tanta gente. Admitiu que havia sido preconceituoso e que Roberto Carlos era realmente um grande artista. Alguém que conseguia traduzir os sentimentos mais profundos do povo brasileiro. A partir daquele dia, meu avô se tornou um admirador respeitoso de Roberto Carlos. Não eram suas músicas favoritas. Ele ainda preferia suas modas de viola e sambas antigos. Mas havia desenvolvido um profundo respeito pelo trabalho e pela pessoa por trás das canções. Dizia que havia aprendido uma lição importante sobre não julgar sem conhecer verdadeiramente. Hoje, aos 85 anos, meu avô conta essa história para qualquer pessoa que queira ouvir. Diz que Roberto Carlos ensinou uma geração inteira a expressar sentimentos de forma simples e direta, algo que ele considera fundamental na música. Admite que demorou muito tempo para perceber que a música é uma linguagem universal, capaz de tocar corações independentemente do estilo ou da época. História do meu avô e sua mudança de opinião sobre Roberto Carlos se tornou um exemplo em nossa família sobre a importância de manter a mente aberta e não deixar que preconceitos nos impeçam de reconhecer o valor das coisas. Ele sempre diz que aprendeu que um verdadeiro artista não é medido pelos instrumentos que usa ou pelo estilo que adota, mas pela capacidade de emocionar e unir as pessoas através da música.